Bom, vamos agora à sequência Consulta de Negócios, como em todas as segundas-feiras aqui no nosso Jornal da Tarde, sempre com a jovem consultora de negócios que faz muito sucesso na região do Cariri, Marília Falcione. E hoje um tema que foi proposto pelos nossos ouvintes, né, Marília? É a importância da música no mundo dos negócios e nas empresas também. Que tema bom, hein, Marília Falcione? Boa tarde, Marília. Boa tarde, João. Boa tarde, Cariri. É sempre tão bom estar aqui com vocês. Realmente, o Leite do Senai propôs esse tema e é super importante porque a gente tem como aplicar a música tanto para colaboradores, internamente, dentro da empresa, utilizando a emoção para desenvolver equipes, e nós temos também como aplicar a música para captar clientes e envolver o cliente no momento da compra, né? É verdade, Marília. Olha, Marília, eu não sei onde é que não existe música, não é? Eu não sei onde é. A música é uma coisa tão presente na vida das pessoas. Verdade. Que desde o nascimento até a morte, não é? A música está presente. É interessante verdade. Isso, Marília. Quando você começa a estudar música, você vê que é como o ser humano expressa suas emoções, né? E às vezes as nossas emoções envolvem também o comércio, envolve os negócios, envolve a potencialização das nossas empresas. Então, falar internamente das empresas, João, já que está em todas as áreas da nossa vida a música, a gente pode falar que existem empresas, por exemplo, como a Ambev, que todos os dias tem a matinal, que é começar o dia tendo reunião de equipe, motivando, fazendo grito de guerra. E aí a gente aplica isso nas várias empresas que a gente atua aqui no Cariri, como é importante ter um grito de guerra. Então a gente propõe... grito de guerra no bom sentido, né? Quer dizer, no sentido de alertar, no sentido de unir, de agregar, não é? De despertar, não é, Marília? E às vezes eu vou dar treinamento bem cedo lá no shopping e a gente vê a equipe da Riachuelo fazendo grito de guerra, né? Então, a guerra é uma coisa tão antiga e tão presente que tem o grito de guerra. O nome de guerra, como é seu nome de guerra? Isso. Né? Para o nome de guerra quer dizer o nome mais conhecido, o nome pelo qual a pessoa é conhecida, né? O grito de guerra, aquele alerta, aquele despertar, aquela coisa para incentivar, para animar, não é, Marília? Eu também já cheguei no Hiper Bom Preço bem cedo e vi o grito lá da equipe. É um grito que, na verdade, passa os valores da empresa e por que todos estão unidos. Em prol de quê? Para lembrar e energizar aquelas pessoas. E não tem como você dar um grito desse e não sair rindo. E não sair já com serotonina no corpo, com hormônios que realmente nos estimulam a querer ir para frente, a querer evoluir. Então, o grito de guerra é uma grande brincadeira, mas que surte efeito na motivação das pessoas. É verdade. Eu me lembro que eu era rapaz, há muitos e muitos anos eu fui fazer um curso com uma fonoaudióloga e ela tinha os chamados gritos de guerra para desopilar, não é? Para descontrair e para deixar a pessoa mais leve. Eu me lembro que ela passou o curso todinho falando esse grito de guerra. Xibrabrá, né? Xibrabrá. Eu gritava. A gente tinha que gritar bem alto, né? Eu me lembro muito bem disso. E depois de algum tempo, alguns componentes do curso, me lembro muito bem, muita gente fez esse curso, foi aqui em Juazeiro, e alguns componentes se cumprimentavam pelo tal Xibrabrá. Olha aí, né? Que bacana. Não tem como você não lembrar disso e não rir, né, João? Então, realmente, a música tem essa capacidade. Outra forma que a gente pode utilizar dentro das empresas é fazendo momentos de pausa e reflexão e meditação com os colaboradores, às vezes nos remetendo a situações do dia a dia, onde cada um vai fazer uma autoavaliação, um momento de pensar sobre si mesmo, sim, de ver quais são os seus pontos positivos e os pontos a serem melhorados. Às vezes, na correria do dia a dia, a liderança tem pouco tempo para parar e para refletir. Então, o RH pode suscitar esses momentos de parada, de sem estresse, e durante 1 minuto, 2 minutos, ir conduzindo as pessoas para que elas se autoavaliem. É verdade. Marília, e a música nas empresas? Porque existem algumas pessoas que vivem tão, digamos assim, dedicadas à sua profissão, ao seu trabalho,
de uma ortodoxa, aquela coisa assim, religiosa mesmo, a pessoa vai, começa, não tem quase tempo para nada, e pode se tornar pessoas assim, com pouca sensibilidade. Põe um pouco de música na vida dessas pessoas, aguça um pouco a sensibilidade, né? E o grau de observação das pessoas em tudo, não é, Marília? Verdade. Realmente, João, até a música nos ensina a disciplina. Nós brasileiros temos uma cultura um pouco indisciplinada, e quem se predispõe a aprender um instrumento sabe que exige esforço, persistência e disciplina. E isso nos ensina que o mundo dos negócios também é assim. Se eu quero ser um bom líder, eu tenho que ter disciplina, persistência, investimento em tempo. Ou uma boa empresa também. Então, assim, não existe nada que as pessoas queiram obter sucesso que não envolva muito de dedicação. E às vezes a gente, querendo ter um resultado muito rápido, aceleramos processos, às vezes abrimos empresas sem que elas estejam prontas para serem abertas, no âmago de realizar um sonho, e às vezes não dá certo. Na música também é assim. Não dá para você pular etapas de aprendizagem, porque a sua música não vai sair bonita. É verdade, Marília. E a música é uma coisa tão impressionante, não é, Marília? Que só aquelas 7 notas musicais, não é? Às vezes, digamos assim, unidas aos compassos, binário, terciário, quaternário, aos ritmos, que são tantos, dezenas de ritmos musicais, né? Aos tons, semitons, melismas e outras coisas mais de tudo da música. É assim de possibilidades mil, não é? Porque você tem música em profusão no mundo inteiro. No mundo inteiro. E todas são diferentes, né? Verdade. Só com aquelas 7 notas, não é? Com seus tons, semitons e outras coisas mais, você pode fazer música. Ninguém sabe até quando terá música inédita. Não tem limite, não é, Marília? Não tem limite. É mais do que muito mais possibilidades do que uma Mega Sena que tem 6 números, que não é, que você pode ter milhões e milhões de possibilidades. A música ninguém nem sabe quantos, né, Marília? E às vezes o que eu observo, João, é que às vezes os empresários não se preocupam com a música que toca em seus estabelecimentos. Via de regra, a gente ouve MPB ou música eletrônica, mas a música que toca no seu estabelecimento tem que estar adequada ao seu público que frequenta lá, pelo menos em grande parte do seu público. Então, se seu público é jovem, o que é que os jovens estão ouvindo? O que é que os jovens gostam de ouvir? Verdade, porque aí, quando eles entrarem, inconscientemente já são liberados alguns hormônios que fazem que a pessoa goste de estar ali. É tanto que às vezes acontece com qualquer um de nós. Olha, tem um lugar que eu vou, eu gosto tanto de ir lá. É um sentimento que a gente tem. Então, hoje o que a gente está em alta é falar em marketing sensorial. Não apenas vender por vender ou propagar, mas as pessoas sentirem uma diferença no momento da compra. Então, se você tem um ponto de venda, se você tem uma loja, é importante estar atento ao que toca. Então tem que ser muito bem pensado. Mais do que isso, o marketing sensorial prega que você tem que estar atento ao que se come durante o ponto de venda. Se eu estou numa loja, eu posso oferecer chocolate, isso reforça as pessoas a gostarem do ambiente, né? E eu também pode ter cheiro. As lojas podem realmente ter alguns perfumes. Hoje temos perfumes automáticos que ficam liberando, né, essências para que as pessoas também correlacionem aquilo a uma satisfação pessoal. Mas enfim, a música é só um viés do marketing sensorial. E a música também é utilizada no marketing como jingle, né? Então, tem muitas músicas que ficaram famosas. Bom, na minha época, acho que a mais famosa era Pipoca na Panela, começa a arrebentar, que era do Guaraná Antártica. Isso virou um vírus e todo mundo sabia. Outro sucesso foi do McDonald's, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Então, as pessoas acabam, sem querer, memorizando a música das empresas que são propaganda, mas aí se incorpora ao dia a dia delas. Quando eu era menino, eu gostava muito de ouvir as rádios do Rio de Janeiro, Rádio Tupi, Rádio Globo, e tinha uma publicidade que na época eu ouvia dizendo, os locutores falavam que todo mundo cantava, né? Era uma publicidade das pílulas de Lucem, as pílulas que tinha, né? E a publicidade dizia assim, Marília: vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Com pílulas de Lucem, bem, bererem, bem, 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 bem.
Uma coisa simples, né? Simples, a propaganda era mas só isso. As pílulas de lúcia eram usadas para muitas coisas antigamente, né? Porque os remédios que eram assim milagrosos, que eram usados para tudo, né? Então tinha isso tudo. E eu me lembro da música, por exemplo, o Steve Jobs da Apple, criador da empresa mais valiosa do mundo, né? Um caso de sucesso estrondoso, impressionante, histórico em todos os tempos, o Steve Jobs. Ele dizia que a inspiração dele, ele não era músico, não é? Ele não era músico, não era artista da música e tudo, mas a inspiração dele vinha de músicas. Ele chegou até a elencar essas músicas, as músicas que mais inspiravam a criatividade dele, não é? Olha aí. E a primeira música, o primeiro lugar, a música que mais inspirava a criatividade dele, ele dizia que era Imagine, do John Lennon. Olha que Mas legal. tinha outras músicas também que E ele criou o iTunes, né? Que de música. Justamente. É um aparelhinho só voltado para música, que foi um grande sucesso, talvez, até inspirado porque ele gostava de ouvir música. Ele gostava também da música Hard-Headed Woman, de Cat Stevens, que é um excelente cantor americano e compositor, principalmente, o Cat Stevens, né? Mulher de cabeça dura, né? Hard-Headed Woman. Ele gostava muito dessa música também, ele achava que isso fazia com que... Highway 61, de Bob Dylan, fantástica música, ele gostava, e assim por diante, né? Várias músicas, eu posso até elencar aqui as 10 que ele gostava mais, né? Me lembrar aqui. É bom, então se... E, inclusive uma música clássica, não é? As variações Goldberg de Bach, ele gostava muito, né? O compositor Johann Sebastian Bach. Não é? E eu me lembro, Marília, como eu sou ligado a esse ramo de vacas de leite e tudo, e leio muito, muito, muito sobre isso. E na Europa e nos Estados Unidos existem algumas fazendas leiteiras que colocam música, não é? Que fizeram pesquisa e colocaram música na hora da ordenha, na hora de tirar o leite da vaca. Eu vi isso. E que algumas delas, com música, na hora da ordenha da vaca, aumentaram 5% a produção de leite. Eu vi isso. Eu vi isso. Porque aí estimula a ocitocina, que é o hormônio que faz descer o leite, né? Que faz liberar o leite. Verdade. A música, e sobretudo algumas músicas clássicas. Já outros, eu conheço uma pessoa, um cunhado meu, que o vaqueiro dele põe um forró lá de manhã... E as vacas se acostumaram com o forró para tirar o leite das vacas, lá o barulho do forró. Mas a música, o ritmo, aquela coisa, não é que... É impressionante, né? Os animais também. É uma forma de comunicação que realmente usa menos da razão e muito da emoção. Como os animais também têm emoção, até chega nesse nível deles conseguirem se identificar e aumentar a produtividade. Então, se isso reflete em animais... irracionais, imagine nos racionais, né? Então, realmente, a música, tanto no ponto de venda, principalmente nas datas comemorativas, né? Faz toda a diferença se tiver contextualizado. Então, se for o Natal, se as músicas estiverem adaptadas a essa época do ano, o Carnaval, ou enfim. É verdade. E as empresas, por exemplo, quando eu dava aula de inglês, ou seja, hoje estou aposentado, né, como professor, mas as aulas de música eram sempre muito animadas, né? E às vezes você fazia alunos que não tinham tempo de cantar, de conhecer a música e tudo, que gostavam de cantar as músicas em inglês. Era uma adesão assim 100% da classe, da sala de aula, maravilhosa, uma emoção assim muito maravilhosa. Não é? E isso, Marília, é claro que a música tendo essa potência de influência na vida das pessoas, nas empresas, então, não tem como tirar, não é, Marília? Não tem como ser diferente. E eu gostaria também, João, que a gente falasse do mercado de música. A música em si, as bandas que fazem sucesso também são empresas. E aí a gente foi ver que na Forbes, ela elencou os 30 jovens mais promissores do Brasil. A Forbes é a revista americana que trata de economia e que faz pesquisas sobre os homens mais ricos, as empresas mais poderosas, as vertentes mais numerosas, mais viáveis
do mundo dos negócios, né, Marília? Isso, sobre as pessoas mais influentes. E aí a gente tem que destacar que na revista Forbes de jovens, abaixo de 30 anos, estavam figurando 2 cearenses. E o primeiro deles foi o Wesley Safadão. Ele conseguiu, com esse nome, o nome ajudou, num momento assim, um nome bem diferente aí, então vamos aderir, né? Porque no passado, você imagina se fosse nos anos 30, nos anos 20 do século passado, se alguém tivesse esse nome Safadão, né? Que chance teria, né? Mas hoje, o mundo é bastante moderno, a dialética permite hoje tudo, né? Até o palavrão ou palavras assim, de baixo calão ou palavras, digamos assim, não muito ortodoxas, acabam sendo o diferencial. No caso dele, foi o diferencial, né? Então, figurava Lucas Araripe, que é dono de uma empresa que vende energia eólica, e ele é muito bem sucedido, e Wesley Safadão. E um dia eu estava numa palestra e um empresário me perguntou o que é que eu achava de Wesley Safadão. Desconsiderando qualquer questão de gosto musical, porque isso é bem particular. Qualidade musical, ele não é considerado um cantor de ponta, ele não é considerado assim um grande cantor, as músicas dele são apenas entretenimento, não é? Elas não vão figurar nunca no hall das músicas que marcam época, mas ele achou o nicho e se deu muito bem, não é, Marília? Muito bem. Então, por isso que ele é um estudo de caso hoje do mundo dos negócios da música, porque ainda não é confirmado pela assessoria dele, mas se crê que ele é o segundo maior cachê do Brasil, perdendo apenas para Roberto Carlos. O que se diz é que ele chega a receber cerca de 650 mil por um show. O cachê dele é mais ou menos igual ao da Ivete Sangalo, ali em determinados locais mais caro, não é? E ele está hoje neste tremendo sucesso, o que do ponto de vista de negócios é bom até para o Estado, não é, Marília? Ele continua morando aqui no estado do Ceará, se não é um primor para aqueles que, eu diria, para aqueles que gostam da música, aqueles que são bastante exigentes em relação à música, como a música hoje virou cada vez mais um grande negócio, ele está exemplificando como fazer um grande negócio com música, né, Maria? E ele um negócio não é feito assim, quando você vê um cantor que explode e consegue esse sucesso, não é à toa. Na verdade, tem uma grande equipe por trás e um nível de profissionalismo muito grande, né? Então, ele tem cerca de 80 pessoas que trabalham com ele, só na área de marketing, né, promovendo ele durante os shows, ele posta coisas no Snapchat, ele utiliza as redes sociais, tem mais de 4 milhões de pessoas que seguem ele no Facebook. Já anda no avião sozinho aí para fazer shows, segundo me lembra que faz 2 shows por noite a partir de terça-feira, né? A média dele é de 25 shows mês, então ele disse que tem uma Ferrari na garagem, mas ele usa mais o aviãozinho particular para se deslocar do que realmente a Ferrari que ele tem. Então, se ele faz uma média de 22 a 25 shows a 650 mil, variando um pouco para mais ou para menos, enfim, é uma quantia considerada bem representativa. Mas o foco é questão, João, que assim, as músicas que são feitas sucesso vêm de compositores, de 6 compositores contratados só para compor para ele. Né? Então, assim, a gente vê que realmente há um estudo e um profissionalismo, tanto na apresentação, no nível de estrutura. Total, né? Muito marketing. Muito. Uma vez o Fagner, eu acho que eu já falei isso aqui, o Fagner me contou que quando estava numa gravadora grande, isso faz uns 20 anos mais ou menos, ele disse que a gravadora no final do ano reunia os seus artistas para dizer, olha, no próximo ano vocês façam isso no cabelo, usem roupa mais assim, no próximo ano usem palavras assim nas suas músicas, né? Isso no sentido de marketing, né? Quer dizer, as tendências de marketing já na música, que é um viés absolutamente grande da economia mundial, que é um dos carros fortes do entretenimento, a música. Você vê que até no campo de futebol, assistia a um jogo do Liverpool, não, era do Manchester City, não é? Na Liga dos Campeões da Europa, no intervalo da música, o jogo era na Inglaterra, no intervalo do jogo, não é?
a torcida do Manchester City começou a cantar um refrão da música dos Beatles, né? Lá, 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 lá. Aí os Beatles dizem Hey Jude, e eles dizem lá City, Manchester City é o nome do time, né? Olha aí. Então, cantando o estádio inteiro, 55 mil pessoas cantando, né? Não, e a Liga de Basquete Americana também é fera nisso, nos intervalos, trabalha com muito entretenimento e música. E quando a gente vê grandes destaques da música, como Beyoncé, Jay-Z, que é o marido dela, e se dão muito bem, não é à toa. Tem toda uma estrutura, atrás Ivete Sangalo já declarou isso, né? Que, na verdade, há uma estrutura organizacional, uma empresa que sustenta eles, ditando moda, cabelo, roupa, comportamento e a política de marketing também. É verdade, Marília. E as empresas, existem algumas músicas, evidentemente, que as empresas usam com mensagens que são mensagens de elevação, né? Mensagens de superação, mensagens de força, não é? E isso faz com que muitas empresas consigam melhores resultados quando inserem a música no seu ambiente de trabalho, Verdade. não é, Marília? E, enfim, eu não sei onde, porque dizem que, dizem não, existe música para ninar as mães, as grávidas, né? Porque diz que a criança de alguma forma escuta, não é, sim, Marília? É verdade. Aí, na hora de nascer, na hora de embalar, não é? Tem aqui até aquela história, o pai que está embalando o filho ou a filha para dormir na rede, né, balançando a rede. Aí tem o machão que diz assim, balanço, mas não canto. Né? Quer dizer, mas tem sempre a música, né, que embala. O que a música faz no semblante de uma criança, não é, Marília? Não é? O ritmo, tudo, não é? A alegria, e aí vem na juventude, que se gosta bem mais de música. Aí vem nos outros a música para divertir, música para conformar, música para consolar, música para comemorar, música para marchar, música para isso, para aquilo, para tudo, né? Música para beber, música para rezar, não é? Música para... Então, tudo. E aí, então, música fúnebre para quando se morre, não é, Marília? Olha lá, verdade. E tem música para comprar. Né? Para comprar também. Justamente. Então é por isso que o mundo dos negócios tem que se apropriar dessa ferramenta de marketing. As pessoas têm que estudar mais marketing sensorial e utilizar mais as ferramentas que temos para potencializar as suas vendas e potencializar a união, às vezes, dos seus colaboradores com momentos de música. Às vezes eu vou dar treinamento de liderança e no final eu sempre boto uma música. E eu uso muito aquela, campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. E as pessoas às vezes se emocionam grandemente. Então ali é o momento da gente botar às vezes os nossos sonhos para fora e deixar Deus trabalhar, que realmente Ele faz. Então é assim, a dica de hoje é isso. E ainda tem música para o fundo musical na sequência Consulta de Negócios. Olha aí, quando todo mundo ouve essa música. Tem muitas trilhas aqui no nosso jornal de notícias com música e enfim, a música está presente. E no mundo dos negócios, então, é algo extraordinário. Não tem como se desligar disso. Né? Verdade. Por mais que algumas pessoas não tenham essa sensibilidade, mas é sempre bom, se numa empresa estiver muito monótono o funcionamento de uma empresa, põe um sonzinho, né? Passa uma música, passa uma coisa, tudo, uma música ou algo que diga respeito a isso, né? E na hora dos noticiários, ouvir os noticiários, evidentemente. Claro, né? Com certeza. O Francisquinho, que é cantor, portanto vive também de música, querido amigo, maravilhoso Francisquinho, parabeniza todos os músicos, está na escuta do nosso Consulta de Negócios, da nossa sequência Consulta de Negócios. O estudante de jornalismo, Jackson Vieira, parabeniza Marília pela palestra que ela promoveu na Leão Sampaio. Tá rendendo ainda aquela palestra que você promoveu, Marília. Jackson, eu já ia mandar um abraço para você. Com muito carinho, ele veio até mim, falou que nos ouve, nos acompanha. Também trabalha na área de radialismo. Então, forte abraço, obrigada pela sua audiência. E agradecer a todos que nos abordam e com carinho imenso dizem que acompanham. Agradeço a paciência, a generosidade de todos. Espero que a gente possa colaborar.
Falar de música é tão interessante, Marília, que hoje foi o consulta de negócios mais longo, viu, Marília Falcione? Na verdade? Foi verdade. É um assunto que rende bastante. Então, daí a Marília. importância. Ó, João, não é à toa. Talvez daí isso nos leve a refletir, a todos que estão nos ouvindo, se não vale a pena mais estudar um pouquinho mais de música e deixar a música permear o nosso dia a dia, né? É verdade. Marília Falcione, sempre no nosso Consulta de Negócios, todas as segundas-feiras, aqui no Jornal da Tarde. Até segunda, Marília. Até segunda, como sempre. Espero vocês aqui. Um abraço. Um abraço, Marília Falcione. Segunda-feira volta aqui no nosso Consulta de Negócios.